Agora vamos chamar para compor a primeira mesa, doutor Aloysio, prefeito de Macaé. Secretário João Vicente, por favor. Diretor Dirceu Amorelli. Bruno Carvalho, que é diretor do PPI, se reporta na Presidência da República. Por fim, não menos importante, Sérgio Coelho, consultor de políticas energéticas da Prefeitura Municipal de Macaé. Doutora Luísa, a palavra é com o senhor. Se o senhor quiser fazer uma contextualização rápida aqui ou no seu lugar, fique à vontade. Nós estamos no tempo, fica tranquilo. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer a oportunidade e o convite da FGV. Eu acho que o mais importante nesse evento, tão importante quanto tantas outras coisas, é definir que a gente não está discutindo valores ou como vai ser utilizado os royalties, como serão utilizados os royalties. Nós estamos definindo investimento em campos maduros, que é uma pauta que não pode ser escanteada pela indústria petróleo e pelo governo. Existem várias questões que podem ser bem exploradas nesse recurso, nesse tema, e a gente não pode ficar literalmente vocacionado ao que se vai fazer, o quanto vai se ganhar. É uma pauta sinérgica, há um ganho efetivo quanto a isso. Congela-se aquilo que se ganha hoje e a partir de novos investimentos isso passa a ter um rendimento de 5% daquilo que não existiria. As curvas que a gente pode observar são curvas dantescas para a indústria do petróleo, que até agora hibernou. Nesses últimos anos, de 12, de 15 para cá, a indústria do petróleo hibernou, como hibernou o Estado de Janeiro, aliás, só não afundou, mas não se sabe por quê. Então, tratar desse tema com a extrema relevância é algo que a gente não pode se esquivar. Eu vou contar em 5 minutos como isso tudo começou na minha concepção de prefeito de Macaé. Minha formação é médica, eu sou neurocirurgião e vivo na cidade do petróleo desde que nasci, junto com Marilena Garcia. Conheço o petróleo desde os seus primórdios, no que tange a instalação em Macaé. Posso apresentar só um diapositivo? Próximo. Perdão. E não vou me estender, prometo. Essa aqui foi a instalação da Petrobras em Macaé, 1978. Aquilo que era uma base da rede ferroviária federal virou literalmente um canteiro de obras, consequentemente a indústria de petróleo se instalou em Macaé. É lógico que 40 anos se passaram, esses são os marcos, e é lógico que depois de 40 anos todo mundo amadurece, inclusive a indústria do petróleo. Passou por situação de reveses incontáveis, e esse definitivamente é o grande revés que a indústria passou no Brasil. A gente sai de 15, de 8 para 12 com ápice na produção, para chegar o barril de petróleo a R$ 28 em janeiro de 16. Algo assim inusitado para quem ganhava $100 e mais do que isso, para quem tinha um emprego garantido e achava que vivia num cenário literalmente de céu de brigadeiro. A gente está falando, não é de redução de receita só, são 500 mil profissionais que foram demitidos nesse processo. Algo avassalador para qualquer país, definitivamente avassalador, com uma questão muito clara. Essa foto aqui ela é extremamente impactante. A percepção que se tem é que está todo mundo desistindo, está todo mundo abandonando, indo, não se sabe para onde. Ao longo desses anos, esse diapositivo aqui é interessantíssimo, depois de tudo isso, desses 40 anos de produção de petróleo, de amadurecimento, com 20 bilhões de royalties por ano de participação governamental, o que a gente conseguiu gerar de forma efetiva foi uma indústria que não sabe literalmente para onde vai e um marco de 15% de demitidos, desocupados no estado do Rio de Janeiro. A taxa de investimento, a capacidade de investimento da indústria de petróleo, algo assim declinante sucessivamente. Essa curva aqui da Bacia de Campos, a gente vai ver em todas as outras curvas que serão discutidas a partir de agora. A produção decai e se não houver novos investimentos, não há nada que pare essa curva. Aí a importância de se investir nos campos maduros. 100 sondas em 2012, cada sonda é um emprego, 16 sondas em 2017. Ou seja, 84 mil pós-trabalhos encerrados. Nenhuma indústria vive esse cenário, nenhuma indústria sobrevive esse cenário por muito tempo.
A bacia de Campos, ela começa a ter sua curva invertida, é lógico, uma bacia madura, e aí Adriano Pires brilha, além de ser um grande economista, começa também a ter desviação no campo da medicina. Quem não cuida morre, perece. E a bacia de Campos literalmente está perecendo, vai morrer. Sim, está perecendo e vai morrer. Se não houver um projeto novo, um plano novo, e com todo respeito, essa ação está distante de ser nova. Ninguém pode ser surpreendido por algo que existe desde 97. A expectativa de redução de royalties existe desde 97. Então, um legislador em 97 já previu uma situação como essa. Não cabe a gente, em meio a todo esse cenário, se surpreender com aquilo que existe há 20 anos e até agora não foi utilizado. Essa é a curva, dados da ANP. É assim que acontece. A bacia de Campos, ela produz em declínio, mais uma vez, terrível. E o que a gente precisa é que esse declínio seja controlado, consequentemente a curva incremental ela seja literalmente favorável. É mais ou menos assim na minha concepção médica, razoável. Se hoje a gente produz 1,5 milhão de barris dia, a gente vai continuar ganhando 10% nesse 1,5 milhão. Não se está falando em pré-sal, ninguém está preocupado ou discutindo os royalties que serão distribuídos pelo pré-sal. Isso não é, desculpe a forma vulgar, choro de perdedor. Isso é o seguinte, 1,5 milhão se congela, entre aspas, se ganha os 10%. No próximo 100 mil barris de petróleo, 5% em cima de 100 mil. Então, na verdade, nós estamos discutindo aquilo que a gente tem hoje, fica mantido, e aquela curva incremental, que é fundamental para que se mantenha o que tem hoje, será tributada em 5%. A pergunta que deve ser feita é assim, a quem não interessa uma ação como essa? Não interessa a Petrobras? Lógico que interessa. Não interessa a indústria fornecedora? Lógico que interessa. Não interessa ao trabalhador? Lógico que interessa. A população brasileira hoje clama por uma única coisa. Não é pelo preço do diesel, não é pelo preço da passagem, é pelo preço disso, pelo preço da passagem, mas, acima de tudo, pelo emprego. A população quer ter contra-cheque, olerite, quer poder receber no final do mês e, a partir daí, fazer o que for mais lhe aprover na qualidade de cidadão brasileiro. Está claro, a curva é literalmente isso, você dá emprego, estende a vida útil, você aproveita uma infraestrutura instalada, licenciamento ambiental, campos de operação, tudo pronto para dar certo. Precisa definitivamente de lucidez e coragem nesse momento. Os slides são categóricos, todas elas curvas incremental, não se taxa, não se reduz taxa daquilo que existe hoje, e aí precisa que as regras sejam claras. A indústria, o Brasil não consegue mais sobreviver em segurança jurídica ou aquilo que não está claro, e aí aquilo que não é claro tem um custo exorbitante. É preferível botar literalmente as regras de forma assim, universais para que as pessoas possam avaliar. O que não se pode mudar a regra durante o jogo. E esse dado aqui é interessantíssimo. A média salarial da indústria do petróleo chega a quase R$9 mil. Esse diapositivo aqui da BESPER precisa ser valorizado. A média salarial da indústria vai a quase R$9 mil. Em contrapartida, a indústria automotiva R$ 4.100. Ou seja, o poder de mobilização da economia da indústria do petróleo, ela não pode ser esquecida. Aqui está a Lei 9478, que o Adriano já falou, que todo mundo tem a obrigação de conhecer. A resolução da ANP. Essa foi a última grande reunião que eu tive, entre aspas, com o Pedro Parente. E foi muito interessante. As reuniões políticas, às vezes, são sinuosas. As decisões, às vezes, são sinuosas. E foi a única reunião reta que eu tive, durou aproximadamente 5 minutos na Petrobras. Quando a gente falou sobre a possibilidade de reduzir os royalties em Campos Maduros, Pedro Parente, de forma assim clássica. Se a gente conseguir isso, os outros 5% a gente faz investimento imediato na bacia de Campos. Então, foi aí que isso teve uma grande impulsão. Então, é fundamental que os royalties que não serão pagos à participação especial sejam imediatamente investidos na bacia de Campos, para que o fator de recuperação seja, de fato, algo viável, real, possível. Todos os campos hoje são maduros, depois de 40 anos, a imensa maioria dos campos são maduros, então nós estamos discutindo tudo aquilo que há hoje na indústria do petróleo, com exceção do pré-sal, que ainda está por ser explorado. Então, tudo que há hoje no Brasil, no que tange a indústria do petróleo, é campo maduro e com raras exceções.
Campos Maduro já possui infraestrutura instalada, reduzindo o custo adicional necessário para que sejam acessados volume remanescente de óleo e gás. Não tem nada mais sinérgico, mais pronto do que os Campos Maduros para que sejam explorados. Exemplos existem no mundo inteiro. Mais uma vez, isso não é uma jabuticaba. Não foi inventado em meio à crise. Isso existe no mundo inteiro. Existe nos Estados Unidos, existe no Reino Unido, existe na Noruega, existe aqui na Colômbia, existe no Equador, só não existe ainda no Brasil. E aí uma máxima muito interessante, dizem que o Brasil não perde uma oportunidade de perder uma grande oportunidade. A oportunidade está posta. É preciso saber se a gente vai ter coragem ou não para poder fazer esse enfrentamento. Em meio a isso tudo, algumas reuniões na Petrobras foram postas de forma... o momento não é de discussão política, apesar de ser algo assim confuso e paradoxal. O momento de tomar as decisões que sejam decisões racionais, que vai tirar o Brasil daquilo que hoje é terrível, que é o desemprego. E isso não é retórica. A gente tem enfrentado algumas injunções de alguns outros setores no que se refere ao campo político, mas isso não é o mais importante. O mais importante hoje é a população brasileira que precisa e clama por voltar a trabalhar. 12% do PIB nacional, 30% do PIB do Estado do Rio de Janeiro. As receitas de royalties continuarão. E se a gente não investir nos Campos Maduros que já estão prontos, a gente vai amargar ainda o pior sabor dessa crise, que é a crise do desemprego. Por volta, são exemplos em todo o mundo. E aqui, um exemplo nacional, Fazenda San Estevão, Recôncavo Baiano. Lá, a redução dos royalties na curva incremental foi o suficiente para alavancar a indústria do petróleo. Se a gente consegue fazer no Recôncavo Baiano, por que não consegue fazer na Bacia de Campos? Então está tudo posto. Na minha concepção está tudo pronto. O enfrentamento é mínimo, precisa ter coragem. E a coragem não é uma coragem retórica, é uma coragem de quem sabe aquilo que está falando. Não sou eu, é a ANP, é a Petrobras, é a indústria fornecedores. Agora, retroceder nesse momento vai ser um passo trágico na história da indústria do petróleo e, mais ainda, na história do Estado do Rio de Janeiro, na história do Brasil, que, com todo respeito, está buscando alguém que possa falar alguma coisa que seja viável. Por hora, eu acho que isso é o suficiente para que a gente possa deflagrar a discussão. Muito obrigado.